Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo diretamente de Belo Horizonte, aqui no canal Terapia de Renascimento, mais um programa Respira Fundo. Hoje estaremos recebendo a ilustre presença do nosso convidado especial, Matheus Machado, que acabou de entrar aqui. Seja bem-vindo, Matheus. Deixa eu aprovar aqui sobre este livro aqui, pessoal. Superação, olhar de dentro para fora. Muito bem. Fala, Matheus. Grande Ed. Tranquilo? Eu tô ótimo, e você? Graças. Tirando a falta de cabelo, o resto tá sensacional. Gratidão por você ter me convidado aí, meu amigo, para a gente estar fazendo esse bate-papo hoje aí, trazendo um pouco dessa experiência, né? Sobre mente, sobre superação, sobre atitude mental. Sim, eu que te agradeço pela presença, pela sua humildade de vir aqui no nosso canal que está começando agora. Você que é um cara que já tem muita experiência, já atua em grandes institutos, né, de hipnoterapia. Então eu quero te agradecer aqui em nome das pessoas que estão nos assistindo, né? Dizer que as portas estão sempre abertas, né? E conta comigo aí. Falou que é hipnose, hipnoterapia e terapia de renascimento também. Você sabe que eu estou nessa missão aí também. Conta comigo. E fica à vontade aí, cara, para conduzir da melhor forma aí que você quiser. Meu amigo, antes da gente começar a falar sobre hipnoterapia, que esse é um assunto que vai te interessar, que me interessa, me fala uma coisa, explica rapidinho. Tem uma parte do público aqui que vai querer saber também sobre renascimento. Fala aí sobre renascimento pra gente. Terapia de renascimento. Cara, a terapia de renascimento, ela é um fenômeno mundial, né? É uma técnica baseada na respiração e ela tem uma semelhança com a hipnose, que ela atua também na mente subconsciente. Só que muda a forma de atuação, né? Ou seja, na hipnose, na hipnoterapia, a gente acessa ali a mente subconsciente da pessoa através de sugestões, através da indução que o terapeuta vai dando ali, através da linguagem, da fala. No renascimento, não. Isso ocorre através da respiração. Tem vivência, o Matheus, que no renascimento a gente não fala uma palavra. A gente simplesmente ensina a pessoa a fazer a respiração e a terapia acontece sem dizer uma palavra. E é muito lindo quando isso acontece. Então é uma terapia muito acolhedora, né? E ela utiliza algo assim tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso, que são os nossos pulmões, a nossa respiração, né? Então é uma terapia muito linda. E é o que muitas técnicas, né, até vem do yoga também, fala que a gente não sabe respirar, né, meu amigo? Verdade. Você sabe uma outra semelhança, Matheus, que tem da hipnose com a terapia de renascimento? Qual? Eu estava fazendo uma regressão de hipnose, uma sessão de hipnoterapia, né? Nada de renascimento. Estou lá fazendo a regressão, buscando ali as memórias da cliente e tudo mais, aí veio uma tristeza. Tá, beleza, o que está acontecendo assim? Tá triste? Quantos anos você tem? Ah, eu estou dentro do útero da minha mãe. Ou seja, a hipnose também às vezes acontece espontaneamente, né? Da pessoa se perceber na vida intrauterina, né? Isso é muito legal. Cara, uma das grandes sacadas hoje no treinamento de hipnose que nós estamos propondo é justamente os terapeutas combinarem técnicas. Porque a hipnose nada mais é que um estado mental. Não é o hipnoterapeuta que coloca a pessoa, o paciente, o cliente em hipnose. É um estado mental que qualquer pessoa que está assistindo a gente, tendo já conhecimento ou não, acreditando ou não na hipnose, a pessoa já entra. Vou dar um exemplo, Ed, vou dar um exemplo simples, cara. Você está assistindo um filme, cara, e a pessoa se emociona com aquele filme. Na propaganda seguinte, tá lá o ator que sofreu um acidente, ou morreu, ou aconteceu alguma coisa. Quer dizer, é uma história, a pessoa se concentrou na história, acionou um gatilho emocional e a pessoa entrou em hipnose e teve a reação emocional. Olha que coisa
fantástica, cara. É uma explicação a mais básica que eu consigo mostrar para as pessoas para desmistificar essa questão da hipnose que ficou por tanto tempo estigmatizada, né? Mas é isso. Vamos começar com temas. Um tema que, cara, para mim, é a minha história de vida, tá? O tema chama superação. Só que, uma coisa, Ed, é falar sobre superação. Contar histórias de pessoas que conseguiram se adaptar quando tiveram um acidente, uma mutilação, uma amputação, uma perda de visão, de audição. Né? Contar essas histórias, elas emocionam. Mas o que está por trás dessa história? O que você precisa para ter essas histórias? Para fazer isso acontecer na sua vida? Existe uma coisa hoje, Ed, que depois dessa trajetória toda que o Matheus passou, a gente detecta que a gente precisa mais da pessoa de atitude mental. As pessoas estão carregadas de conhecimento, Ed. Elas têm conhecimento em tudo, mas elas não têm a atitude mental para fazer acontecer, para lidar com as emoções dela. E elas não fazem essas viradas de chave, como se diz. Por quê? Porque elas têm medo, às vezes, de enfrentar, que muitas pessoas falam, os próprios monstros. Só que quando a gente não olha para essas questões, a gente não resignifica essas questões, o que acontece? Você já continua sofrendo o que você já está sofrendo no dia a dia. O que eu sofro? Vamos supor, uma pessoa aleatória que está vendo ou vai ver essa live depois. Eu sofro com depressão, com crise de ansiedade, ou com insônia, ou com medo de avião. Se você não tratar, isso vai continuar. E em muitos casos vão só piorando. Porque o medo de avião te impede de realizar sonhos. Você não realiza esses sonhos, você entra no processo de frustração. Se você entra no processo de frustração, você entra num processo ansioso, porque eu quero fazer, mas não dou conta de fazer. E isso vai te levar para uma depressão, porque você não quer fazer, você não dá conta de fazer o que você quer. Olha que justo, são os conflitos, que a gente chama de conflitos internos, que ele já está na vida da pessoa. Falta atitude de mental de virar e falar assim, eu vou resolver. Aí que vem a grande história da participação nesse livro. Né? Esse livro foi uma junção de uma coletânea com 28 pessoas que passaram pelo processo da hipnoterapia, hoje vive de hipnoterapia, vive, que eu falo em vários sentidos, divulgando, trazendo isso para a clínica, virando hipnoterapeutas, e são 28 histórias contadas reais, de casos reais, que a hipnoterapia ajudou a pessoa a fazer essa virada de chave. Então, esta é uma das grandes questões que hoje, inclusive, eu convido as pessoas, né? Pessoal, quem me segue, estiver aqui no perfil, segue o Ed, né? O Ed está lá no Terapia de Renascimento, né? O Instagram dele. Né? Quem não me segue, Matheus Machado Oficial, vai lá, acompanha. Se você tem uma pessoa, um amigo, que seja terapia de renascimento, que vai gerar o gatilho, o Ed falou aqui para mim, mas ele é um excelente hipnoterapeuta, pessoal. Mas é um excelente. E ainda tem uma outra ferramenta que ele pode startar o gatilho. Tá? Eu fiz renascimento, Ed, vou te contar minha história com renascimento. Eu ia te perguntar isso mesmo, mas antes, ó, e vice-versa aqui, né? As pessoas que estão aqui, que são meus convidados também, te convido a dar uma olhadinha lá no perfil do Matheus, né? Tem muito conteúdo bacana lá também, que eu estava olhando aqui. É isso aí. Só fazer um comentário rápido, né? Para a gente
Hoje o tema não seria renascimento, mas eu quero compartilhar isso também, que é o seguinte: renascimento me virou uma chave muito interessante. Eu consegui identificar somatizações que existiam no meu corpo e eu consegui, através dessa técnica da respiração, resignificar essas dores, essas somatizações que existiam no meu corpo. Então, isso que é a coisa mais linda, Ed, quando a gente fala nos treinamentos hoje, que a gente vira para falar assim, que a gente fala, vamos fazer um treinamento para profissionais da área da saúde. Porque a hipnose, ela pode ser uma ferramenta principal ou uma coadjuvante no tratamento de qualquer profissional da saúde. Desde de uma massoterapeuta até um cirurgião geral. Isso é uma técnica fantástica e nada mais acessar um estado mental que todos nós temos, que a gente já vem com ele de fábrica. Cara, isso que é fantástico. O nosso corpo humano é essa máquina fantástica. Quando eles falam que a gente usa só 10% do cérebro, eu não acredito. Eu acredito que a gente usa, cara, quase que a capacidade toda do cérebro. Tá? A gente não descobriu ainda de usar ferramentas que o cérebro tem. Através da respiração, através da hipnose, né? Através da audição, da concentração, do foco. E outra coisa, vou comentar uma coisa com você. Hoje está muito na moda, né? TDAH. Cara, TDAH, para mim, é uma pessoa que acessa um estado mental de múltiplas funções. Ele consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo e resolvê-las ao mesmo tempo. O problema é que a pessoa quer pegar o livro, começar da primeira página e terminar na primeira página igual uma pessoa que tem um hiperfoco. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Essa pessoa, ela tem múltiplas funções ali funcionando ao mesmo tempo. Eu vou falar uma simbologia aqui que não existe, mas para a pessoa, como se fosse que tivesse vários cérebrozinhos ali funcionando ao mesmo tempo, né? E aí o que a pessoa tem que fazer? Tomar remédio? Não, gente. Praticar. Eu tenho essa habilidade? Tenho, mas tem momentos que eu preciso de foco. Como que eu habilito a função foco em mim? Treina. Ah, Matheus, eu sou hiperfocado, eu não dou conta de fazer múltiplas funções. Treina. Né? A pessoa não vai para academia, ela não quer treinar bíceps. Se ela quiser. Treina os músculos, mas não treina a mente, né, Matheus? No treino emocional. Ou então, vou fazer outra analogia aqui também, igual você disse. A pessoa vai para academia, querer braço grande, treinando perna. Não vai funcionar. Entende? Então, se eu tenho habilidades, eu tenho que trabalhar elas e melhorar elas. E as habilidades que eu não tenho, eu treino. O problema é que as pessoas não querem ter o trabalho, Ed. E aí a gente volta na mentalidade. Para mim saber sobre espiritualidade, eu tenho que estudar, eu tenho que entrar no processo, eu tenho que ler os materiais que falam de espiritualidade. Eu quero falar sobre lei da atração, eu tenho que ler, eu tenho que estudar como que funciona essa questão. Eu quero estudar sobre metafísica, eu tenho que entrar no processo. As pessoas não querem, elas querem tomar um remedinho, minha ansiedade sumiu. Eu quero... Atalho, o famoso atalho. Justamente. Só que esses atalhos, essas pílulas, elas só anestesiam a pessoa.
elas não vão resolver o problema. Me fala um pouco, Ed, o que você pensa sobre isso que eu distribuí Sobre agora? TDAH, você sabe que eu me identifico com os sintomas de TDAH desde muito tempo, né? Eu nunca fui ao médico para ter um diagnóstico, mas eu, quando leio os sintomas aqui, cara, nossa, eu tenho uma dificuldade tão grande de aprender. E na época que eu estava estudando para concurso, né, para quem não sabe a minha história, eu comecei a estudar para concurso há mais ou menos 20 anos atrás. E eu consegui ser aprovado em mais de 10 concursos públicos utilizando a PNL. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, que eu descobri que você também tem uma história com a PNL, que eu li no livro aqui, né? Então a gente tem essas três coisas em comum, né? PNL, hipnoterapia e o renascimento, né? Mas então, assim, eu sou um exemplo, uma prova viva de que é possível, sim, você, através de um processo mental, de uma atitude mental positiva, e a atitude mental, ela está lá no subconsciente, ela não é consciente, né, Matheus? É no subconsciente que você atua. Você consegue, sim, vencer. Você já teve algum caso prático de alguém que você atendeu com TDAH, assim, conseguiu ajudar a pessoa? Não, não um. Na sua vivência? Eu já tive Vários. eu já tive diversas pessoas. Por quê? Porque é simples, cara. O nosso cérebro, teoricamente, apesar da alta complexidade, o modus operandi dele funcionar é muito simples. O que te atrapalha? O que você sente quando você percebe que não tem foco e quando você não dá conta de ler um livro? As pessoas vêm assim, tem gente que fala assim, Matheus, eu fico com raiva quando eu não consigo ler o livro. Eu trato a raiva. Porque não é normal uma pessoa adulta ficar com raiva porque não deu conta de ler um livro. Se eu trato a raiva, a pessoa não sente raiva. Se ela não sente raiva, ela vai conseguir continuar o processo de ler o livro. Matheus, mas eu nunca li um livro na minha vida. Aí é treino. Aí é outra coisa. Tá? Matheus, sempre tentei inglês e nunca dei conta. O que você sente quando você tenta aprender inglês? Frustração. O que a gente faz? Tratamos a frustração. Ah, Matheus, quer dizer que agora eu vou aprender inglês mais rápido? Não. Não é questão de aprender. Você tem que tirar todo dia 15, 20, 30 minutos, conforme o método que você escolher, todo dia. Porque é como a criança aprende, Ed. Como que a criança aprende? Todo dia ela é estimulada a falar, a andar, a pegar, a olhar. Ela aprende. Ó, o fulano sentou, levantou da cadeira, sentou, ele olha, a criança olha para as pernas dela, fala assim, ó, e aí ela faz aqueles movimentos internamente no cérebro. Um bebezinho, quando ele está observando um adulto, ele está movimentando daquele jeito, é porque ele está repetindo mentalmente os movimentos. Quando ele tenta falar e as cordas vocais ainda não obedece os comandos finos, ele e aí depois sai um papai e uma mãe, é porque ele estava mentalmente naquele resmungo tentando falar. Então nós somos, apesar da complexidade do cérebro, as funcionalidades são simples. O que a gente não aprende a fazer? A usá-los. E o que todos nós, terapeutas, hoje, vamos ao encontro? O Ed ensina as pessoas a respirar. Porque quando você respira corretamente, você desbloqueia os traumas no corpo. Porque como que um trauma gera no corpo, na fisiologia? Assustei. Olha a respiração. Em alguma parte do corpo vai somatizar. Ansiedade, quando tem uma crise muito forte, a pessoa não consegue esperar, ela sufoca de tanta ansiedade. Inclusive, a quantidade de pessoas com esses problemas respiratórios que a gente passou, não vou nem citar nome para não virar polêmica,
mas isso já está em estudos, a quantidade de pessoas que agravaram o processo na ansiedade. Hoje, vários documentos falam, as pessoas faleceram com ansiedade, porque a ansiedade subiu. Foi uma dos instrumentos que ajudou a potencializar o problema respiratório. Que a pessoa começava, vinha a ansiedade, vou morrer, aí vem o medo de morrer, e aí o processo vem. Não tem como nós fugirmos da gente mesmo. Não tem como. E aí... Eu postei um vídeo esses dias, só aproveitando aqui o gancho da respiração. Tem um médico, psiquiatra, que é o Gaiás, que ele inclusive faleceu, né? Mas ele fala o seguinte: quando você faz, por exemplo, a respiração do renascimento, ok, você oxigena demais o sistema, você joga muito ar para os pulmões, o coração vai bombear mais sangue para o teu corpo, vai bombear mais sangue para a mente, e os seus pensamentos vão fluir melhor. Mas ele fala que, como psiquiatra, que o ponto crítico da respiração de uma pessoa que tem ansiedade, por exemplo, não é simplesmente você jogar ar para dentro dos pulmões, isso vai te ajudar, mas é sim você identificar no seu dia a dia os momentos em que você não está jogando ar suficiente para o pulmão, que é isso que faz a pessoa ir morrendo aos pouquinhos. Elas identificar no dia a dia, por exemplo, pode ser no trânsito, pode ser no momento de estresse. A pessoa ansiosa tem respiração mais curtinha, então ela não consegue oxigenar o sistema dela adequadamente. Então, isso é uma observação que o Gaiarsa fala que eu acho bem interessante. Aonde, Ed, que você pega uma pessoa e aí, olha para você ver, isso aí, cara, perfeito. Por quê? A pessoa começa a ler, ela começa a ler a respiração, porque ela não dá conta de terminar, a respiração muda, cara. É uma das primeiras fisiologias que muda na pessoa. Ela começa... E o nervo vago, né, o simpático e o parasimpático desregula. Existe uma teoria, né, dos nossos grandes mentores aí da hipnoterapia, que vem da neurociência também. Cara, o sentimento nada mais é do que uma configuração fisiológica dentro da gente. Mateus do céu, que loucura é essa? Se não tiver uma combinação de dopamina com serotonina no cérebro, ele não gera a emoção. Só que o que dispara isso tudo? Um pensamento. Esse pensamento só dispara quando? Quando você tem uma referência dele, Ed. Se você não tem uma referência, né, se você, igual a criança, ela não tem uma referência de que colocar o dedo na panela quente, ela queima. Ela vai lá e... Depois que faz o... que ela... porque aí vem a referência. Panela quente dói e queima. Entende? Então, são questões que a gente começa a olhar lá para trás. Quais foram as nossas referências que geram o nosso comportamento hoje? Aí eu volto um pouquinho no nosso tema da superação. Eu falo de mim, cara. Se a gente fosse conversar antes de 2019, você não ia conversar com esse Mateus que está aqui. Ele tinha várias referências de traumas, ansiedade, pânico, depressão. E aí a gente limpa esses registros que está lá dentro, a personalidade não mudou em nada. Quem me conheceu antes e quem me conhece hoje, a personalidade, né, o caráter, a condução não muda nada. Mas a atitude mudou, a energia mudou, minha respiração mudou. E aí eu vou te contar uma trajetória, não está no livro, porque isso aconteceu bem depois do livro. A gente vai ficando mais consciente dos traumas que a gente tem, depois que a gente vai limpando os registros anteriores que trava a gente ir para frente. E eu fazia
taekwondo, estou um tempo parado, e toda vez no treino, Ed, cara, eu chegava naquela fase da vista escurecer e quase desmaiar, cara. Aí eu pedi, na época, eu pedi o Thiago, eu estava em Belo Horizonte, Thiago, faz uma sessão comigo, cara, que eu quero resolver esse trem de vez, velho. Eu volto no nascimento, né, na hipnose, eu volto no nascimento, e eu com o diafragma travado, por causa de placenta, quer dizer, travado, e meu diafragma não funcionava bem desde lá, cara. Por isso que eu nunca tinha tido uma respiração fluida que me permitia oxigenar meu corpo quando eu precisava de um pouco mais, eu não conseguia. Então, nós somos somatizações das vivências que a gente tem na nossa vida. Só que essas Matheus, somatizações... eu tenho que te perguntar um negócio aqui muito importante. Claro. Porque chega muita demanda de ansiedade. E a pessoa, muitas vezes, ela não tem a menor consciência do que a ansiedade pode virar. E eu vejo assim, muito clara a relação entre a ansiedade e o pânico, né? Uma crise de pânico, a gente pode afirmar que nada mais é do que uma ansiedade. Isso faz sentido? Não é isso mesmo? Ó, a crise de ansiedade, se a gente pegar nos estudos, as pequenas crises de ansiedade vai virar uma ansiedade generalizada que a gente chama de pânico. Tá? Umas pessoas vão chamar de sensação de morte, uns chega ao pânico. Pânico é uma sensação de morte generalizada. Sudorese, palpitação, frio no estômago, vou morrer, a respiração fica totalmente ofegante e algumas pessoas chegam a desmaiar. Se a pessoa não olha para isso com carinho e com a atenção que deve se dar, ela vai evoluir para uma depressão. Não tem como ela não evoluir para uma depressão. Porque ela vai se limitar, ela não vai conseguir mais fazer as coisas. Tá? E aí, depois da depressão, vem o quê? Infelizmente, cara, vem os pensamentos suicidas e alguns casos, aí vem automutilação e aí, em alguns casos, chega ao ponto das pessoas decidirem não seguir o caminho da vida. Que eu acho que graças a Deus, e isso está no meu livro, é a mensagem que eu carrego. Nunca desista de você. Nunca desista de si mesmo. E aí eu vou dar um presente para todo mundo, Ed. Isso é um presente, pessoal. Isso tem que ficar gravado, isso tem que ser divulgado. Qualquer dificuldade que você tiver na vida, ela está ali para você olhar para ela e tratar o que está aqui dentro para superar e passar aquela fase. Nenhum sentimento vem na sua vida sem você ter combinado com o cara lá em cima para você superar nessa existência onde que você está. Para mim, isso não está escrito em lugar nenhum. Lá em cima, a gente fez um acordo. Uns falam de Deus, outros falam de energia do universo. Não quero dar nome aqui, nem religiosidade, tá? Lá em cima, antes de você estar nessa existência, você combinou, você falou com o ser todo iluminado lá, o que você queria superar para ir para um próximo nível. Por isso que você veio nessa família, nessas condições, com esse corpo, com todas essas questões, para você aprender a lidar com elas, para você superar, para você ir para o próximo nível. Quando a gente começa a ter essa mentalidade, aí eu volto a falar, se a gente começa a ter a mentalidade que tudo que está lá fora é um reflexo do que está aqui dentro, que eu preciso resolver, percebe? Tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro, cara. Eu escuto todos os dias. Mateus, o país que você está vivendo tem neve? Eu tenho só 44 anos. Imagina se eu tivesse um trauma com cabelo branco. Isso ia ficar me remoendo. Não, e tem gente que nem tem cabelo, né, Matheus?
Cara, e outra coisa, por que dessas condições? É porque a gente precisa lidar com isso de alguma forma para a gente ir para o próximo nível. Cara, eu já falei com várias pessoas. Gente, eu olho no espelho, eu nem vejo que eu tenho cabelo branco. Eu nem vejo que eu tenho cabelo branco. E eu nem vejo que eu tenho cabelo. Ô, Matheus, você sabe que eu fico olhando para as pessoas, eu acho isso engraçado. Bicho, é tão gostoso, eu não preciso usar pente, não preciso usar shampoo, não uso gel, não preciso usar nada, cara, é muito bom. E outra coisa, você já observou uma coisa, Ed? Quando você lida bem com isso, cara, isso faz bem para sua fisiologia. As pessoas elas não conseguiriam te ver diferente, cara. Isso, inclusive, combina com você. Sim. Entende? Igual, eu vou te falar, quando eu passei uma vez numa escola técnica, eu rapei a cabeça. Cara, eu fiquei ridículo, velho. Entende? Por quê? Talvez porque eu não me enxergava daquela forma e eu não conseguia me ver daquela forma, e eu não conseguia não me aceitar daquela forma. E Então, aí o que as... interessante, Matheus, você deu o exemplo aí da o pessoal falando, fazendo a brincadeira, se fica nevando aqui, né? Mas talvez se fosse lá em 2019, quando você estava naquele estado emocional, e aí eu faço um gancho aqui com a questão do bullying, né? Que é exatamente o que acontece com o bullying. A forma que você reagiria a essa brincadeira lá em 2019 ou antes, né? Não seria a mesma. E isso pode ocorrer Não, com crianças também, né? A criança, ela vê os pais brigando em casa, ela tá com aquela tristeza, vai para a escola e o coleguinha faz uma piadinha. E aí ela vai ter aquele sofrimento, aquela dor. é sobre isso, Ed. As reações que nós temos, a maioria delas, elas são coordenadas pelo sistema límbico nosso. E se essas questões não tiverem, nós não olhamos para ela, nós não tratamos essas questões internas, a gente não vai ganhar do emocional. O impulso emocional, ele é primitivo. Ele vai antes da elaboração consciente. E ele foi feito dessa forma para nos proteger lá nos primórdios da caverna lá. E a gente traz esse sistema on-board na gente até hoje, né? Exemplo, a gente tem 3 reações instintivas básicas: luta, fuga e paralisação. Quem fugiu e lutou, tá aqui. Esse que lutou com menos probabilidade, esse que fugiu com mais probabilidade, e o que paralisou foi comido. E aí? Né? Então, isso é primitivo. Pronto. Como ele é primitivo, ele vai influenciar a criança. Isso vai gerar os traumas da criança, de reação, fuga da situação ou paralisação. Né? Se eu tenho um trauma com o cabelo, a pessoa faz a brincadeira comigo e eu tenho o instinto de luta, eu vou ser agressivo. Se eu tenho o instinto de paralisação, eu vou ficar calado. E se eu tenho o instinto de fugir, eu vou tentar sair da situação, criando uma piadinha, sendo bem-humorado, entendeu? Vou tentar criar uma piadinha sobre a situação para me sair dela de alguma forma. Então, tudo isso, cara, vai nos formando. E o que nos forma, a gente carrega para a vida adulta. Aí uma informação para todo mundo é o seguinte: existe uma teoria que fala que existe os setênios na vida da gente. Tá? O primeiro setênio, ele vai te dar referência de sentimentos, emoções, o que você gosta, o que você não gosta e os traumas. Tá aqui. A cada setênio, você vai mudar de consciência. Só que tem uma coisa, Ed. A consciência, ela vai sincronizando com a sua vida atual. Hoje eu, Matheus, tenho 44 anos.
mas as minhas atitudes emocionais estão compatíveis com meus 44 anos, ou eu, em alguns casos, ainda estou nos meus 7 anos de idade? Por isso que, igual você falou, hoje se alguém brinca com cabelo, para mim, eu vou ser sincero com você, eu nem importo se eu perdesse meu cabelo. Eu ia continuar vivendo da mesma forma. Entende? Então, cara, é como você lida com você mesmo. O mundo lá fora é um reflexo dos seus medos, das suas realizações, dos pensamentos que passa aqui dentro. Né? Eu tratei uma pessoa recente, Ed, para deixar esse exemplo de caso aqui. Olha para você ver, cara. A pessoa é um homem, ele é representante comercial, cara. E ele começou a ter síndrome do pânico. Só que ele não tem síndrome do pânico dirigindo, nada disso, cara. Só que quando a gente acessa os 3 traumas que estava gerando o síndrome do pânico dele, o primeiro aos 5 anos era no acidente, aos 16 anos no acidente e aos 28 anos no acidente. E ele virou representante comercial. Por que a realidade dele levou ele para ser representante comercial e dirigir quase que 24 horas todo dia? Para ele lidar com o trauma dele. Olha que loucura, cara. Ele podia ser um contador, ele podia ser um atendente que ficava sentado na cadeira o tempo todo. E engraçado que ele não tinha medo de dirigir, porque e os acidentes, toda vez que aconteceu, ele não estava na direção. Então, o trauma não estava em dirigir, mas existiu o trauma de estar na situação. Então, toda vez que ele queria visitar um cliente, ele conseguia dirigir normalmente. Mas só de imaginar de estar lá no cliente, ele tinha a crise do pânico. Então, ele acreditava que a crise de pânico dele era sobre viajar assim, enfrentar o novo. Não era. Estava no acidente. Cara, é impressionante quando hoje eu chego em conclusões que nós, o que está lá fora manifestando, causando dor em você, não está lá para te causar dor. Está lá para você superar uma questão aqui dentro e você passar por isso. Eu provo para qualquer pessoa que, Matheus, eu estou passando por situações aqui, dependência emocional. Todas as pessoas que passam por dependência emocional, geralmente elas atraem pessoas agressivas, narcisistas, tá? E pessoas que não dão atenção para ela. Isso é o tempo todo. Ela trata de dependência emocional, porque na verdade por trás da dependência emocional está uma rejeição, um medo de ficar sozinho, um abandono. Cara, geralmente, às vezes, em muitos casos, até o parceiro que fazia isso com ela para de fazer. Porque agora ele sabe que ele perdeu o jogo. Ou a parceira, para de perder. Perdi o jogo. Se eu continuar fazendo, eu perco essa pessoa. Ou muitas vezes a pessoa chega na conclusão e fala assim, cara, eu estou vivendo. Ela nem percebia que era uma relação tão abusiva. Não, a minha relação é abusiva. E a pessoa sai do relacionamento e segue o caminho dela. E o que ela vai atrair se ela se der o tempo de se cuidar e curar essas feridas? Ela vai atrair uma pessoa segura, que quer uma vida, que decide estar junto. Olha que maravilha que é, cara. Na verdade, tudo lá fora é só uma manifestação do que está aqui dentro. Nada mais do que isso. Meu amigo, é a contribuição que eu tinha, contribuição aí para todo mundo. Né? E queria saber também o que você acha disso aí que eu falei, se tem alguma coisa que você fala, não, Matheus, isso aí é meio loucura, não concordo, não. Dá o seu ponto de vista aí também. Você sabe
o que eu tô achando aqui? Eu olho pro relógio aqui e falei, não é possível, tem um monte de perguntas pra fazer pro Matheus e já tá quase na hora de terminar a live aqui, pô. Cara, vamos fazer um bate-bola então. Assim, a gente tem mais aí uns 10 minutinhos, eu acho. Faz a pergunta e eu É, tento ser sucinto nela. tá, vamos lá. Matheus, olha só, o livro tem uma história aqui que eu achei fantástica também. A última história do livro, né? Moletom na praia. O próprio título já é instigante, né? Moletom na praia. Aí o autor fala aqui que ele vai lançar um livro, né? Desse último capítulo aqui do livro. Eu achei sensacional isso. Mas assim, Matheus, como é que a pessoa faz para adquirir o livro? A pessoa se interessou, viu aqui a nossa conversa, ela quer adquirir o livro, como é que ela faz? Está nas livrarias? Como é que ela faz para obter o livro? Primeiro, nesse primeiro momento, tá? Entre em contato comigo no Instagram, que eu mando o link de pagamento. A página de venda do livro está sendo lançada agora, tá? E ele também vai para a Amazon, vai entrar na loja Amazon nos próximos dias aí, tá? A equipe aqui está trabalhando agora para fazer esse processo, que é um processo mais comercial, né? Eu escrevi o livro, só que tinha um processo antes para a gente colocar ele à venda dessa forma. Então, nesse primeiro momento, entre em contato comigo, tá? Pelo Instagram mesmo, né? E Matheus daqui a pouco, Machado Oficial. Matheus Machado Oficial, entra lá no Instagram, me siga, gente. Tá? Tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa que a gente está lançando. Ah, e outra coisa, vou deixar aqui um presente, tá, Ed? Estamos lançando um programa de mentalidade de 3 meses, 1h30 de reunião comigo, e ainda depois a gente vai implementar, a gente chama de FIX, que é uma mudança mental com estado de hipnose, no finalzinho de cada aula, né? Finalzinho sim, a gente vai ter o tempo para isso, e a gente vai lançar esse programa, já está pronto, agora ele já saiu do forno, a gente já fez o pré-lançamento e vai lançar ele agora oficialmente, tá? Aí a gente vai ter o programa, a gente chama ele de hipnoterapeuta do futuro, mas ele serve para pessoas de qualquer área, tá? Que é um programa de mentalidade. Vai ser pela Versace. Não, esse é comigo, tá? Esse é comigo. Tem o apoio da Versace, tá? É um curso on-board da Versace, mas ele é um curso que anda paralelo ao projeto da Versace. Tá. Eu acho que a gente podia aproveitar aqui também, né, Matheus, e fazer um agradecimento aqui para o Thiago Porto, né, que foi o nosso grande mentor aí nessa trajetória. Foi através do instituto dele que nós nos conhecemos, que eu tive a honra de conhecer a sua história. Então, Thiago, não sei se você vai estar aqui assistindo o nosso humilde canal, mas muito obrigado aí pelos conhecimentos. E até hoje, né, Matheus, a gente faz o curso com o Thiago, tem a comunidade, tem os vídeos, que ele está sempre colocando conteúdo gratuito aqui também, né? Gente, segue lá também, thiagoporto.neuro. Thiago salvou minha vida, cara. Eu devo a minha vida a uma das pessoas que me ajudou nesse processo, chama Thiago Porto, salvou minha vida. Se eu estou falando com vocês, isso está escrito no meu livro. O agradecimento dele, a ele, sim, na minha vida. Sou mentor dentro do Instituto Versace. Tá? Esse projeto que eu falei, ele anda paralelo, inclusive a sugestão dele andar paralelo foi do Thiago, tá? Para ele não estar lá dentro, né? Mas estou dentro da mentoria. Agora, às 19 horas, eu entro na mentoria da Versace, tá? No grupo Master que a gente dá mentoria lá. Estou com ele em outros projetos. Estamos lançando um sistema para hipnoterapeutas de atendimento, junto com o Thiago. O Thiago é sócio desse projeto. Então, assim, cara, não tem o que falar. O cara salvou minha vida, velho. Então, a hipnose salvou minha vida, cara. A hipnose clínica salvou minha vida. A hipnoterapia é vida, velho. E aí? Maravilha. Cara, eu tenho mais uma coisa para te falar também, né? Eu não sei se você acompanhou. Eu fiz algumas lives aqui, postei alguns vídeos, né? Fazendo aqui postou a chamada. Uma parte lá do livro lá, eu vi você lendo lá. Isso. E aí, cara, numa das lives aqui apareceu uma das autoras, né? Que o livro, gente, para quem não sabe, cada um dos autores coloca aqui o arroba do Instagram. Então, à medida que eu tô lendo, eu vou lá no Instagram de cada um e agradeço. E aí, acabei fazendo contato com alguns autores, e aí eu tava ali bem numa live, falando do Matheus e tudo mais, e a pessoa aqui, que é uma das autoras, falou, não, o Matheus realmente ele é um cara
iluminado, porque você olha para ele e já tá aquele brilho, né? Então, Matheus, eu queria aproveitar esse seu brilho, né? E eu me lembro exatamente no dia que a gente estava lá na Versace, que você anunciou o seu livro lá, e eu vi o seu livro e esse livro me inspirou a também realizar um sonho. E nos próximos meses eu vou estar lançando o meu próprio livro físico. Então eu quero te agradecer pela sua inspiração, porque você também fez parte disso, né? Aquele dia que eu vi você com aquela iniciativa, né, de escrever o seu livro físico, contribuiu aqui para mim realizar esse sonho também. Eu vi também que vocês fizeram esse livro por uma iniciativa dentro de um curso, né, um MBA que vocês fizeram, né? Foi uma iniciativa dos alunos, né? Então, obrigado a você e a todos os alunos. Cara, é sobre isso, Ed. É sobre inspirar, velho. É sobre. Cara, isso vira um propósito de vida, você trazer vida para as pessoas, cara. A vida é muito mais. Cara, vamos traduzir isso, tá? Uma pessoa no caixão, cara, ela não tem movimento. Acabou. Não tem movimento. Vida é sobre movimento. Não tem como. Água. Os antigos já falavam, água parada dá bicho. O corpo parado, ele atrofia. Quebra um braço e engessa ele. Em 45 dias ele está atrofiado. 45 dias. A vida é sobre movimento, gente. E aí eu tenho uma frase, né? Nunca desista de você, nunca desista de si mesmo, e foguete não tem ré. Ah, um está falando aí que o Elon Musk agora falou que o foguete dá ré. Não, o foguete dele volta e estaciona. Ele não voa de ré, tá? Então eu continuo com a frase: foguete não tem ré, é só para cima e vamos embora. Me convida para o lançamento do seu livro, que eu vou estar lá pessoalmente. Quero você autografando pessoalmente para mim, viu? E parabéns pela atitude. Cara, e você sabe que esse primeiro livro que eu estou lançando, ele vai ser um livro físico, né? Eu comprei uma mentoria, onde o mentor lá, ele nos ensina a produzir o nosso próprio livro físico sem depender de editor. Então, tem uma técnica de venda e tudo mais. E nesse primeiro livro, eu vou escrever sobre a minha história com a PNL. Que a PNL foi a primeira ferramenta assim, que transformou a minha vida. Eu tive muito resultado em concurso. Então, eu vou fazer esse livro mais voltado para aquelas pessoas que querem passar em concurso. Mas eu te confesso, o Matheus, que eu quero escrever sobre hipnose também, cara, que é muito maravilhoso. Tá nos meus próximos projetos aqui já. Vai sair mais de um livro, pode escrever aí. Vamos junto, convite. Vamos arrumar mais uns 2, 3, 4 malucos aí e vamos escrever um livro juntos, cara. Sobre técnicas, junção de técnicas, juntando o PNL, cara. Como o Ed falou, eu sou master em programação neurolinguística também, né? Gratidão a Luísa Lopes. E também tenho uma formação em pensamento complexo sistêmico, que é que eles chamam de constelação, né? Mas é muito mais amplo que isso. Então, vamos conversar de integração de técnicas com a hipnose, entendeu? Isso aí pode não, isso vai virar um best-seller. Bora. Como hipnotizar qualquer pessoa. Como bem fala o Thiago, pô, já tem até um título. É isso aí, ué. Vamos junto, cara. Ô, Matheus, a gente está assim, caminhando aqui para o finalzinho, o tempo está acabando. Eu queria só te fazer mais uma pergunta, se além da sua história, que é espetacular, que é sensacional, se tem alguma outra história do livro que você possa comentar que mexeu com você. Eu, pelo menos, cara, logo na primeira história aqui, né, eu já levei um coice na fuça, né? Porque é uma história, pelo amor de Deus, muito chocante, muito impactante. E eu queria ver se você tem uma outra história assim, do livro que você possa comentar que mexeu com você. Cara, as histórias que mais mexem comigo, Ed, é as histórias de múltiplos abusos. Como a primeira é exatamente isso. Justamente, tá? Essas são as que mais me impactam, cara. Porque, primeiro, como ser humano, a gente imaginar um ser humano fazer isso com outra pessoa, seja em qualquer nível que for, abuso físico, emocional,
qualquer um que for, verbal, qualquer tipo de abuso, para mim, mexe comigo, tá? Eu acho isso abominável, porque não justifica, cara, não tem porquê. Isso, para mim, é contra a vida, não é compatível com a vida humana, na minha percepção, tá? Por trás disso, isso aí, gente, eu estou falando de forma terapêutica. Qual o trauma dentro de uma pessoa que leva ela a repetir isso várias vezes e aceitar isso várias vezes na vida? Porque, de alguma forma, é permitido por crenças ou traumas. Não estou falando que ela aceitou isso e nem que ela provocou. Não é sobre isso, tá? É sobre aquilo que a gente estava falando. O que eu tenho aqui dentro, eu atraio para me corrigir na minha vida, tá? E essa pessoa, depois que ela faz hipnoterapia, tá lá no livro, ela nunca mais permitiu que ninguém abusasse dela na vida. Porque o abuso, Ed, essas pessoas que têm essa programação, tá, de aceitar esse tipo de comportamento dos outros para com ela, elas aceitam isso no trabalho, elas aceitam isso na escola, desde a infância, dos amigos. Os amigos sempre estão assim, você está à toa mesmo, você me leva no aeroporto. Do marido. Você não está fazendo nada, você cuida do meu filho para mim esse final de semana enquanto eu viajo? Cuida do meu cachorro enquanto eu faço isso? Então, o abuso, a gente tem que abrir o olho para isso. Tá? O quanto que a gente está permitindo as coisas entrarem na vida da gente. Não é sobre ser egoísta, não é sobre isso, mas é sobre ser permissivo por causa de um trauma de abandono. Eu tenho medo de ser abandonado, eu tenho medo de ser rejeitado, eu permito que aquelas coisas aconteçam na minha vida. Eu não aprendi a dizer não, então eu permito que aquilo aconteça na minha vida. Né? Então, meu amigo, a pergunta-chave é essa, cara. As histórias de abuso sempre impactam, sempre vêm, né? Porque isso mexe muito com o valor meu, cara. Não machucar as pessoas, tá? Às vezes. Matheus, tem uma observação também que eu acho importante falar aqui, que a pedofilia, ela é uma doença. Pedofilia não é crime, tá, pessoal? Se você pegar o Código Penal brasileiro e pesquisar a palavra pedofilia, não tem. Vira crime quando a doença evolui para um estupro, para um abuso, para uma corrupção de menores, mas pedofilia não é tipificado como crime no Código Penal. É uma doença e a pessoa tem que tratar. Né? Então, acho que como terapeuta é importante dizer isso. É isso que você disse. O ato é o crime. É o crime. A pedofilia é igual ao alcoólatra. O alcoólatra, cara, se ele não bebe, tá tudo certo. O pedófilo, se ele não praticasse, não fizesse o ato, cara, era uma doença só pessoal. O problema é que ele pega essa doença, ok, e entra no mundo de outra pessoa, né? Ele invade o mundo de outra pessoa, né? Olha se vocês conseguem compreender isso terapeuticamente, tá? O ato de pedofilia é crime, ponto, tá? A pedofilia em si, o que a pessoa tem o desejo ali interno, aquilo ali é um trauma. E muitas das vezes ela passou por isso e isso está registrado na mente dela. Tá? Então, é uma doença, né? Tem que tratar. E justamente, só para a pessoa entender o processo, porque senão daqui a pouco, Ed, eles vão falar que a gente está falando que o ato da pedofilia não é crime. Aí não é sobre isso, né? Não é, mas deveria ser, né? Deveria ser. Eu estou criticando aqui o Código Penal brasileiro, ele é muito defasado, né? Você pegar, por exemplo, latrocínio, não é previsto latrocínio, mas é uma combinação ali do roubo com homicídio. Mas não é tipificado, né? Ele não é tipificado. Então, assim, então, assim, não está lá como crime, mas deveria ser, né? Deveria ser. Justamente. Né? Agora, terapeuticamente falando, o pedófilo é uma doença. É uma doença. O ato é abominável. Né?
Criminoso até. Criminoso, cara, totalmente, contra um incapaz, um inocente, velho. E propagando um trauma, né? Porque ele pega um trauma dele, passa para uma criança e provavelmente essa criança, se ela tiver, dependendo de como ela enxergar aquilo, ou vai virar uma ação. Veja bem, gente, um trauma ele pode virar uma repetição ou uma negação, tá? Dependendo de como a pessoa percebe. Ela percebeu isso, ela vai repetir ou ela vai negar e isso vai virar um propósito de vida lutar contra. Olha como que são as programações internas na nossa mente. A gente está falando de mente. A gente não está falando aqui da questão dos atos em si. Primeiro a gente está focando na questão terapêutica para vocês entenderem. Né? E qualquer tipo de agressão contra vulnerável ou qualquer ser humano é abominável, crime, merece estar preso. Né? A gente não tem outros tipos de penalidade, então merece estar preso fora do convívio da sociedade para uma reintegração que, infelizmente, não é feita da forma certa. E é isso. E buscar ajuda o quanto antes. Claro. Meu amigo, claro. mais alguma consideração final? Eu queria já deixar a minha aqui te agradecendo. Sim, muitíssimo obrigado. Volte sempre. Conta comigo aí, porque deve é. Muito obrigado aí pelas suas contribuições, pelas suas ideias. E já quero te perguntar, Matheus, eu posso salvar aqui essa live? Posso deixar gravada aqui? Pode salvar a live sem problema nenhum. Estamos aí à disposição. Pessoal que, se algum tema aqui não ficou bem entendido, pode me chamar no Instagram, no particular. Eu explico da forma que a pessoa precisar para ela entender. Né? Te agradecer para a gente esclarecer cada vez mais sobre esse processo, né, que é o processo mental, de mentalidade. E é isso, Ed, a gente tem um trabalho grande aí, né, a hipnoterapia vem ganhando espaço cada vez mais, com uma terapia breve, muito eficiente, né, hoje a gente está com pós-graduação reconhecida no MEC, então, assim, não é uma técnica agora que fica somente no imaginário das pessoas, né, hoje nós temos todo o embasamento, inclusive embasado por neurociência, do que acontece aqui dentro quando a gente está no estado de hipnose. E é isso, cara. Obrigado de coração e vai dando mais oportunidades para as pessoas dessa forma que isso... Informação, cara, é o bem mais precioso que nós temos. Maravilha, meu irmão. Um grande abraço, boa mentoria para você. Muito obrigado. Obrigado, tamo junto. Um abraço. Tamo junto. Valeu.